Deus, salve os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando. Paizinho, eu te louvo, te agradeço por mais um dia que o Senhor tem nos dado de vida, pela oportunidade de nos reunirmos nesta noite para adorar o seu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, as nossas vidas, queremos te entronizar em meio aos louvores. Conduz este culto, Espírito Santo, que o teu nome seja engrandecido, que seja uma noite de quebrantamento, Senhor, de arrependimento, de cura. Só o Senhor conhece os corações daqueles que entraram aqui nesta noite. Sabe, os que estão abatidos, os que estão animados, os que estão desanimados, os que precisam de cura, de restauração, de libertação. Em nome do Senhor Jesus, opera maravilhas em nosso meio. Queremos te tocar, queremos te abraçar, queremos te adorar, Senhor. Queremos ouvir a sua voz através da sua palavra, através dos louvores. Queremos entregar as nossas vidas e a nossa adoração ao Senhor nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração como um cheiro suave, como um perfume agradável, Senhor. Nos ensina a te adorar, Senhor, mais uma vez, porque até para te adorar nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor venha conduzindo as nossas vidas, nos ensinando, Pai. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos. Nós entregamos essa oração a Ti, entregamos todo o nosso ser ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar a oportunidade para a operadora Cíntia. Ela estará louvando com 3 hinos da harpa. E logo após, o diácono João Paulo estará trazendo a palavra inicial. Da Igreja com a Paz do Senhor. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor com o número 3. Aleluia, Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus. Amém, irmão. Peraí, só um aqui. Me ajuda. De novo. Santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
Senhor com 525? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Aleluia! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Aleluia! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus.
447. 467. Vamos começar dando. Vou um pouquinho puxado, irmão, me ajuda, amém? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos
todos os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Vamos ler, irmãos, a carta aos nossos irmãos de Éfeso, Efésios, capítulo 6. Aleluia. 6, do verso 10 a seguir. Também será o tema da nossa vigília no próximo dia 6, a partir da meia-noite. Efésios 6, 10 a seguir diz assim: Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século, e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, e tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. Levantai-vos, pois, cingindo vossos lombos com a verdade, e revesti-vos com a couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. Amém. Somente até aqui, irmãos. E o verso 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Este é o tema que o Senhor Deus colocou em nosso coração. Porque vivemos dias em que nós necessitamos nos revestir da armadura do Senhor. Muitos querem ter o capacete da salvação, mas andam sem a verdade nos seus lombos. Muitos querem ter o escudo da fé, mas não querem ter a espada, que é a palavra de Deus. É tempo de nos revestir de toda a armadura do Senhor, para que possamos suportar o dia mau e possamos vencer, e o nome do Senhor Deus ser glorificado em nossa vida. Amém, irmãos? Então, que nós possamos, até o dia 6, tirar um dia de jejum, de consagração ao Senhor, nos dedicar ao Senhor, porque tenho certeza que Deus vai continuar operando como Deus tem operado em nosso meio. Vamos crer assim. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai levantar homens e mulheres compromissados com o seu Evangelho. Jesus vai começar, irmãos, a abrir portas. Muitas almas virão para a casa do Senhor. Muitas vidas serão libertadas. Deus vai te usar no mundo espiritual, vestido com a armadura de Deus. E, como diz a palavra do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Temos aqui alguns pedidos de oração. A nossa irmã Irani pede oração pelo Aoyama, que sofreu um acidente de carro, e pela Cibele Ito, que está grávida. Nosso irmão José também pede oração pela vida dele, pois está viajando hoje. E pelo seu filho Edmilson, que está enfermo, irmãos. E também pela sua esposa, para que Deus venha abrir as portas da sua documentação, para que ela possa estar aqui com o nosso irmão. E a nossa irmã Diná, que pede oração também pelo seu pai, que está internado. Amém, meus irmãos? Vamos interceder por cada um dos pedidos aqui, com toda oração e súplica, sabendo que o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. Esta semana eu disse para a senhora que trabalha comigo lá no serviço, ela disse: mas o teu Deus, vocês não vê Ele? Eu disse: não, mas Ele é real. Ele está comigo neste momento e Ele ouve as minhas orações, as minhas súplicas. Então, vamos levantar as nossas mãos com fé, sabendo que Deus vai responder cada pedido de oração que aqui foi feito.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite tão abençoada em que estamos na tua casa. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos cuidado, e até aqui o Senhor tem sido o nosso sustento. Ó Deus, nós viemos esta noite para te adorar, para te exaltar e para glorificar o teu santo e eterno nome, ó Pai. Senhor, nós te pedimos agora por cada um dos pedidos de oração que foi feito. Ó Deus, pelo Pai da nossa irmã Diná. Senhor, estende as tuas mãos poderosas. Senhor, cura, Senhor, qualquer enfermidade. Senhor, Senhor, o seu auxílio neste momento. Nós te pedimos também pela vida do irmão José que está viajando, pelo seu filho que está enfermo. Senhor, pela sua esposa, ó Pai, que está esperando, Senhor, seus documentos. Entra, Senhor, com providência. Nós cremos assim, Senhor, porque Tu és um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Ó Deus, nós te pedimos também pela vida do Aoyama, Senhor, que sofreu este acidente de carro. Deus, nós te pedimos pela vida da Cibele, Senhor, e por esta gravidez. Ó Senhor, glorifica o seu nome nestas vidas, Senhor Jesus. E nós te pedimos, ó Pai, pela vigília que está por vir. Senhor, nós cremos, Senhor, que Tu irás fazer algo poderoso em nosso meio. Tu és um Deus que habita no meio dos louvores do Teu povo. Tu és um Deus que habita, Senhor, no meio da Tua congregação. E nós sabemos que Tu estás aqui e se farás presente, Senhor, porque Tu amas aqueles que Te buscam nas madrugadas, ó Pai. Se conosco no decorrer deste culto, a cada oportunidade, cada louvor, Senhor, cada testemunho, o mensageiro desta noite, usa-o, Senhor, com poder, com autoridade, e fala conosco mediante a Tua santa palavra, e que nós venhamos sair daqui alimentados, Senhor, e dizendo, verdadeiramente o meu Deus falou comigo esta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A cooperadora Ellen tem um louvor? Amém? Aleluia. Logo após a cooperadora Ellen, o grupo Geração de Adoradores estará adorando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Só os irmãos que Pai do Senhor. Amém. E no bom hino que todos devem conhecer, todos louvem junto, amém? Dizendo que quão grande é o nosso Deus. Aleluia. E todos hão de ver
este louvor. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Geração de adoradores estarão adorando ao Senhor e logo após o ciclo de oração, Shalom. Aleluia, como é glorioso saber que nós entronizamos o Senhor em meio aos louvores, a palavra diz isso, né? Nós colocamos, nós erguemos um trono para o Senhor reinar quando nós louvamos. E o Senhor reinando ali no trono que nós levantamos com o nosso louvor, Ele começa a operar, porque aonde o Senhor Jesus chega, sai doença, sai tristeza, sai demônio, sai tudo que não presta. Deus limpa e cura e salva e restaura o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Está louvando ao Senhor com este cântico. Aleluia. Face eu quero ver. Sei que não sou merecedor, mas teu amor me resgatou, me sustentou até aqui. Me rendo a ti, Senhor, reconheço que nada sou sem ti. A tua mão me alcançou, me fez voltar ao jardim da oração. És o meu amor, minha força pra viver. És o meu pastor, guias onde eu for. Eu só quero te adorar, quero me prostrar, te oferecer o meu melhor. Toma minha vida em tuas mãos e vem me restaurar, me colocar de pé. Me rendo a ti, Senhor, reconheço que nada sou sem ti. A tua mão me alcançou, me fez voltar ao jardim da adoração. Força pra viver, és o meu pastor, guias onde eu for. Eu só quero te adorar, quero me prostrar, te oferecer o meu melhor. Toma minha vida em tuas mãos e vem me restaurar, me colocar de pé. Onde as águas se abrem o céu, faz descer sobre nós uma grande chuva de renovo, de glória e de unção. Vem inundar, ó Deus, cada coração. O Espírito de Deus vem soprar sobre o vale de ossos secos e faz levantar um exército que marcha em meio grande mar, o coral que vai te adorar. És o meu amor, minha força pra viver. És o meu pastor, que guias onde eu for. Eu só quero te adorar, quero me prostrar, te oferecer o meu melhor. Toma minha vida em tuas mãos e vem me restaurar, me colocar de pé. Tua glória, somente pra tua glória.
autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 5 de oração para mostrar louvando ao Senhor. Logo após a irmã Angélica está com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Santo, soberano, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a igreja com paz do Senhor. Amém. Um dia Jesus disse aos seus discípulos que no mundo teria as aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Aleluia. E Paulo lá na frente diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. As aflições são bastante, as dores, as angústias, mas o que vai nos separar do amor de Deus? Nada. No Senhor somos mais do que vencedores. Então, quantos vencedores nós temos aqui nesta noite no Senhor? Por mais fraco que nós sentimos, mais pequenos que sentimos, e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Então vamos louvar ao Senhor com alegria nesta noite, como vencedor em Cristo, porque aquele que serve a Cristo jamais perde, se permanecermos nele. Amém. Glórias ao Senhor. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção você é campeão. E quando levantar as minhas mãos aos céus, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse erro. Você já foi provado, já pagou um preço. Deus vai mudar agora a sua situação. Sai de dentro dessa cova, Daniel. Você já ficou demais no meio dos leões. O dia amanheceu pra tua vida. O rei está chamando pelo nome teu. Daniel, é hora de comemorar. A prova foi difícil, mas você venceu. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos aos céus, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse erro. Aleluia! Você foi perseguido, foi caluniado, talvez tenha chorado lágrimas de ferro, mas enquanto muitos te apedrejavam, você dizia: Pai, eu quero ser fiel. José, você é mais que vencedor. Em terra de gigante Deus te levantou. José, está na hora de comemorar. A chave da vitória Deus te entregou. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos aos céus, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse erro. Você já derrotou um gigante valente, agora tem que receber a recompensa. Exalte, glorifique, adore e comemore, porque o Senhor está te entregando a bênção. Davi foi quem escolheu você, pra te fazer brilhar, pra te fazer vencer. Na unção de Deus eu vou profetizar. Escute, meu irmão, o que eu vou dizer. Eu ministro agora a tua vitória.
Aleluia. Vocês creem em atos proféticos, meu irmão? Creem quando alguém diz, levanta sua mão, porque o anjo está entregando uma vitória nas tuas mãos e receba. Então, levante mesmo, receba, toma posse, fecha sua mão, guarda ali no seu coração. Viva aquilo que você está cantando, você está orando, tome mesmo posse na sua vida. Muitas experiências eu tenho com o Senhor, muitas, em meios louvores, nas orações, em que os irmãos tomados pelo Espírito Santo dizem, eu profetizo. Olha, irmão, quando é bênção, recebe mesmo, abraça ali, cola em você, costura mesmo, pega pra você. Porque o Senhor te trouxe mesmo nesta noite para te abençoar. Ele tem prazer, o Senhor tem prazer em te ver feliz, em te ver desfrutando a vida em abundância que Ele tem para você. Satanás, nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, a palavra diz, veio para trazer vida e vida em abundância. E isso em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, emocional, financeira, material, ministerial. Então vamos viver essa vida plena aqui nessa terra. Porque muitas vezes pensamos que o melhor de Deus é quando o Senhor nos levar para aquele lar maravilhoso que Ele está preparando para nós. Não, lá vai ser sem igual, meu irmão. Mas Ele também tem essa vida abençoada para você aqui também. Amém? A irmã Angélica terá a oportunidade logo após o pastor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Com a igreja. No livro de Isaías, no capítulo 40, Aleluia. no versículo 1, onde diz: Aleluia. o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Senhor. Quando o profeta Isaías disse isso ao povo, irmãos, ele estava dizendo que o castigo do povo estava chegando ao fim e que as bênçãos iriam vir, porque o povo já estava pagando. Muitas das vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida. Todo mundo passa. Não tem mulher maravilha na igreja, né? E principalmente nós mulheres que somos mais sensíveis, a gente tem mais lutas, mais dificuldades, né? Seja no casamento, seja com filhos, seja na família, seja no trabalho. Não tenha isso, porque um crente, o cristão, ele vive em novidade de vida. Então a gente tem que realmente ser provado no dia a dia, para a gente pôr em prática a nossa fé. Porque é muito fácil nós falarmos para as pessoas, perdoa, mas é difícil nós perdoarmos. É muito fácil nós falarmos para a pessoa, você te ofenderam? Perdoa, ore, porque a palavra de Deus fala, né? Orai pelos vossos inimigos. Porque se nós oramos só pelos nossos amigos, aí é fácil eu amar a irmã. Ela gosta tanto de mim, ela é tão simpática comigo. Agora aquelas pessoas que às vezes a gente tem mais dificuldade, seja independente do motivo, irmãos. Na igreja é assim, cada pessoa é diferente. A gente vem de famílias diferentes, de culturas diferentes, de educação diferente. Então nós temos as nossas dificuldades. Às vezes um é mais extrovertido, o outro é mais tímido, né? Às vezes a gente acha que a pessoa não gosta da gente, mas não é. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma criação. E a gente passa por situações muito difíceis no dia a dia. Mas aqui quando o profeta fala consolar e consolar, existem momentos na vida da gente que é só o Espírito Santo para consolar. As pessoas oram por nós, nos ajudam em oração, com palavra, mas é só o Espírito Santo para nos dar força, para a gente passar pela situação difícil, seja financeira, principalmente na família. Porque como a irmã disse aqui, o inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E ele começa pela nossa família, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, né? Com um amigo, a pessoa mais próxima. Jesus foi traído por quem? Por quem sentava à mesa com ele, caminhava com ele, andava com ele. Então é assim, a nossa vida é um desafio, mas a gente tem que pôr em prática. E eu creio, irmãos, que da mesma forma que Deus consolou o povo naquela época, Ele nos consola hoje, né? Se a gente falar, Jesus, eu sou falha, me dá força para perdoar, me dá força para suportar a fraqueza do irmão, né? Me dá força, porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, ninguém é santo. Lógico que muitas coisas que a gente vive na nossa vida, né, eu posso dizer por mim mesmo, são consequências de erros, e isso nós vamos passar.
Mas Deus, mesmo assim, tem misericórdia de nós. Ele não deixa a gente receber aquilo na medida que a gente deveria. Ele dá uma aliviada para a gente suportar. Então, eu quero dizer para você, assim como hoje foi muito difícil, quero pedir perdão à igreja, que eu cheguei atrasada, quase não vim no culto. Mas Deus é mais. O inimigo mais uma vez foi derrotado. Então que os irmãos estejam orando, né? E que realmente, que o Espírito Santo venha nos consolar a cada dia. Que a gente venha ter força para lutar e não parar na caminhada. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Está fraco esse amém. Esse amém foi para mim. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor, que a diaconisa Pati falou que vou dar a oportunidade para o Senhor louvar. Falei amém. Sozinho eu não gosto de cantar. Vê se acha, Paulinho. Paulinho está caindo uma vez. Rompendo em fé. Quero cantar com os irmãos. Estamos passando por momentos difíceis, irmãos. Tem hora que parece que a maré sobe. Parece que um tsunami vem para cima da gente. Mas pela fé, em nome de Jesus, nós vamos romper em fé. Vamos rompendo as barreiras, vamos confiando no Senhor, acreditando que Deus vai nos dando vitória. Vamos romper em fé todas as barreiras, as dificuldades, as tribulações. Muitas vezes nós cantando é que nós vencemos. Nós vemos exemplos bíblicos que muitas vezes não precisou o povo de Deus guerrear, mas sim louvar, adorar para ter vitória. Se puderem, vamos colocar em pé, porque aprendi uma coisa. A gente sentado, fecha um pouco o pulmão. Então eu quero que vocês cantem com vontade mesmo. Com vontade, abra a tua boca e vamos louvar o Senhor comigo. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Já que o irmão Paulo está com a oportunidade, logo após, nosso irmão Bia. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Posso aparecer novamente. Gostaria de ir com os irmãos aqui em Deuteronômio. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor e sentir a presença do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 34, verso 5 em diante. Aleluia. Glória a Deus. O nosso coração tem que arder como aqueles 2 discípulos de Emaús. Não se cansavam de falar do Senhor. Então sempre temos que estar aptos a falar do nosso Senhor. Diz assim, irmãos: E Moisés, servo de Deus, morreu ali na terra de Moabe, por determinação do Senhor Jeová. E o sepultou num vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista jamais se enfraqueceu e seu vigor jamais se esgotou. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até que se completaram os dias de luto por Moisés. Amém. Somente até aqui. Veja que está falando a respeito da morte de Moisés, o servo do Senhor. Um homem que deixou de lado a sua casa, mesmo sendo filho da filha de Faraó, o egípcio, criado por ela. Ele defendeu um hebreu, ele assassinou um egípcio, fugiu para o deserto, deixou também as ovelhas de Jetro, ouvindo a voz de Deus, foi para o Egito, liderou o povo, enfrentou o Faraó, fez tudo que Deus colocou em suas mãos, passou pelo deserto novamente com o povo, e este homem agora chega à morte. E a Bíblia diz que todo o povo chorou a morte de Moisés. Irmãos, o que Deus colocar nas tuas mãos para fazer no reino dele, faça. Aquilo que Deus confiar a você, faça. Faça por inteiro, para que o dia que Deus te tirar desta terra, ou para que o dia que Deus te tirar do Japão e te levar para um outro lugar, as pessoas possam chorar de saudade, dizer: que saudade eu tenho do irmão, da irmã, quando ele louvava, quando ela pregava. Que saudade eu tenho dos servos do Senhor. Que saudade eu tenho de Moisés. Faça tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Se é para interceder, intercede. Se era para evangelizar, evangelize. Se é para anunciar o Evangelho, anuncie o Evangelho. Se é para expulsar demônios, expulse os demônios. Faça tudo aquilo que Deus lhe confiar, porque certamente a recompensa vem do Senhor, e Ele vem, e o seu galardão está com Ele, para aquele dia dar àqueles que fizerem a sua obra. Amém? E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só andar na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Oh, aleluia. O impossível não existe, nada pode me impedir. Quando você chora diante do altar, tua oração rasga o céu e sobe como incenso diante de Deus, e Ele se levanta do seu trono de glória, inclina teus ouvidos e estende a mão. Ele te levanta desse chão, te acolhe em teus braços, perdoa teus pecados e esquece o seu passado e te diz: sou teu Deus, tu és meu, eu te amo e jamais te deixarei.
o Senhor te diz nesta noite: não temas os ventos, as tempestades, porque se Ele está no teu barco, Ele tem o poder de acalmar toda a tempestade. Em nome de Jesus, não temas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Já que Paulo, nós estarmos com a oportunidade agora de falar que o Senhor colocar no seu coração e também estar orando pelos dízimos e ofertas. Logo após nós estaremos louvando junto com o nosso irmão Edson, amém? Bendição dos irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos, está em Mateus 9. Oh, aleluia. Amém? A partir do versículo 38. Amém? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e de mar. Perdão. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, aqui está uma grande verdade da palavra do Senhor, e que muitas poucas vezes é lida, e é muito pouco pregada a mensagem a respeito dessa parábola. Mas o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu creio, irmãos, que cada assento que está vazio aqui, nesse ministério, nessa congregação, o tempo do Senhor para esse ministério é chegado. E o Senhor tem me incomodado muito nesses últimos dias. Eu quero deixar um alerta para os irmãos, principalmente a começar por mim. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter que ficar de pé aqui. Os obreiros, a começar pelos obreiros, os membros, fiquem atentos a isso. Na semana passada eu fiquei muito incomodado porque o Espírito já me incomodava. Eu olhava para trás, eu via que os assentos já estavam quase todos ocupados. Mas isso é só o começo. O Senhor vai trazer aqui filipinos, o Senhor vai trazer aqui hispanos, o Senhor tem preparado para trazer aqui japoneses. Não se incomodem, não se preocupem com a língua, não se preocupem como que vai ser feita a tradução, porque é Deus quem está trazendo, e é Ele quem provê. O suiaco, o tradutor, não se preocupem, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém, irmãos? O tempo do deserto tem se acabado. Vocês têm que crer. E creem, irmãos, o mais importante, cada um daqueles que aqui estão, mais uma coisa, isso aí também, aleluia, é muito forte. Cada vez que os irmãos vêm até a igreja, cada vez que eu venho até aqui, nós recebemos algo grande da parte de Deus. Nós não vemos, muitas vezes alguns de nós sentimos, mas nós temos que crer que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, cada vez que nós viemos aqui, uma unção. E essa unção, irmãos, não é de graça, o Senhor pagou um preço por ela. Ele pagou preço de sangue, a gente não deve se esquecer disso. E é aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Todas as quarta-feiras, aqui tem um culto de oração. Após a oração, o pastor dá um ensino. Para muitos irmãos, para mim também, é difícil muitas vezes a gente nos locomover, vir até aqui. Mas venham, façam um esforço, paguem o preço. A seara é grande, só que nós precisamos estar preparados. Os ceifeiros somos nós. Mas não tem como nós pegarmos e irmos até a ceifa. É como se fôssemos cortar arroz. Quem já cortou arroz, quem mora no interior, sabe o que é isso. Você pega um canazinho e vai cortar arroz. Se você não sabe usar aquela, você acaba se cortando, acaba se machucando. Então nós temos que estar preparados para levar a palavra àqueles que estão perdidos. Não é de qualquer jeito que nós vamos até lá e vamos arrastar eles até aqui. Eles não vão vir. E se virem, eles vão embora. Então façam um esforço, paguem o preço e venham aqui às quartas-feiras. Amém, irmãos? Amém?
Senhor, nós te louvamos, Pai, te adoramos, Pai Santo, e nós cremos, Pai, que grandes coisas, Pai, o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Senhor, capacita aqui o teu povo, Pai, capacita aqui a tua igreja, Pai. Levanta aqui homens, Pai, valentes, Pai, homens e mulheres, Pai Santo, segundo o seu querer, segundo a tua vontade. Que com o mesmo espírito, Pai Santo, o espírito guerreiro, o espírito de luta, Pai, venham ganhar essa nação para ti, Pai. Porque nós não viemos aqui em vão, Pai Santo. O Senhor nos trouxe aqui do Brasil até aqui, Pai. Aquele povo atravessou apenas um oceano, Pai, o Mar Vermelho, Pai. Mas o Senhor nos colocou em asas de aço, Pai. Nós atravessamos 2 oceanos, Pai Santo, para estar aqui, Pai Santo, e até hoje nosso espírito estava adormecido, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem preparado para o teu povo, para a tua igreja. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa a minha vida, a vida, Pai, de cada um daqueles que o Senhor tem levantado nesse ministério, Pai. A cada membro, a cada congregado, Pai, a cada visitante, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, esteja, Pai, levando em segurança e trazendo, Pai, todos aqueles que o Senhor tem preparado para a tua obra, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas, Pai. Abençoa esse ministério, Pai, assim, Senhor, como foi, Pai Santo, aquele povo no deserto, Pai, onde Moisés precisou, Pai Santo, aleluias, falar, Pai Santo, para todos os anciãos da terra, Pai Santo, para deixarem de trazer ofertas à casa, Pai. Tamanho, Pai Santo, era um montante, Pai Santo, de ouro, prata, Pai Santo, de linhos finos, Pai Santo. E eles estavam no deserto, Pai. E nós estamos aqui, oh, aleluias, Pai, na terra, Pai, que mana leite e mel, Pai Santo, e muitas vezes, Pai, o seu povo não tem enxergado as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Abre as portas, Pai, prospera cada um dos teus servos, prospera a tua igreja, Pai, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Seus irmãos com paz, Senhor. O tempo é chegado, mas o Senhor tem nos alertado, né, que o avivamento deve começar em nós. Comece, Senhor, em mim a tua obra. Né? Esse é o nosso pedido, que nós viemos buscar. Ontem eu falei, irmão, abra sua boca, glorifique, né? O culto é nós que fazemos, nós que temos que querer, né? Isso, essa bênção que Deus tem para nós, esse movimento na igreja é através de nós. Então comece, Senhor, em mim, Senhor, a tua obra. Hoje eu trouxe uma oferta ao Senhor, um cântico que já cantei outras vezes, mas cantei, né? Mas hoje é a minha oferta ao Senhor e creio que é a oferta de cada um aqui. Eu vou estar louvando, você pode estar cantando comigo.
se ache só a ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acendo ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acendo ao teu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixar a oportunidade para a missionária Neia estar falando o que o Senhor colocar no seu coração e também orando, logo após, né, orando para o mensageiro da palavra do Senhor esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Igreja, glória ao Senhor. Creio que o Senhor já falou nesta noite em nossos corações. A presença de Deus, ela é real aqui em nosso meio. Deus é fiel para com as nossas vidas. Enquanto muitos nesse momento estão sofrendo algum tipo de dor ou de acidentes, nós estamos aqui, guardados debaixo das mãos do Senhor, adorando e exaltando o nome do Senhor. Não só nós, mas os nossos familiares. Porque enquanto nós adoramos, Deus cuida dos nossos. Deus protege os nossos, Deus salva, liberta. Gostaria de deixar uma palavra, Salmos de número 33, versículo 12, que diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Será que você é feliz? Será que você pode glorificar ao Senhor? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Somos escolhidos e somos herança do Senhor. Aleluia. Versículo 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que os esperam na sua misericórdia,
para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Esse é o nosso Deus. Então vamos nos colocar em pé, glorificando ao Senhor, exaltando o seu nome que escolheu a mim e a você para ser herança, para ser filho, para ser protegido por Ele no dia da fome, no dia da angústia. O Senhor está nos escondendo debaixo do seu manto para que possamos estar com vidas. Hoje eu estava meditando um pouco e eu comecei a pensar, às vezes passamos sim por lutas, estamos neste corpo, somos carne. E às vezes nas nossas fraquezas nós pensamos assim: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não me vê mais? Aí o Espírito Santo ministrou em meu coração e falou: se eu tivesse esquecido de você, será que você estaria vivo? Aquilo abalou meu coração. E eu comecei a ver tudo que o Senhor me mostrava, que se o Senhor deixar o homem, mesmo que o homem não o conheça, o Senhor me levava para aqueles que não conhecem a Deus. E o Senhor falava que o momento em que Ele deixar aquela pessoa, a pessoa se suicida, a pessoa cai em um leito de enfermidade. Então o nosso Deus jamais nos deixa. O Senhor tem nos guardado. Porque no momento de dor que o Senhor está nos provando para sermos aprovados para a glória do nome do Senhor, em que o diabo chega para mim e para você e fala: o teu Deus te abandonou, o Senhor brada e diz: eu estou contigo, por isso, Senhor, por isso você está em pé. E o Senhor está aqui nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, Deus, pela tua presença que é real em nosso meio, sendo tu, Senhor, um Deus grande, Senhor, infinitamente, Senhor, amoroso, está conosco nesta noite, sendo, Senhor, nós tão pequenos e necessitados de ti, Senhor. Ó Deus, neste momento eu oro e intercedo, Senhor, pela vida do teu filho, ó Pai, Senhor, que vai estar ministrando a tua palavra, o vaso escolhido, Senhor, por ti nesta noite. Senhor, toma ele em teus braços, toma ele em tuas mãos, envolva ele, Senhor, no mistério nesta noite, porque tu tem algo, Senhor, especial para a tua igreja, e eu sinto, Senhor, a tua glória, eu sinto algo diferente, Senhor, pairando neste lugar. Senhor, toma o teu filho em tuas mãos, tudo quanto, Senhor, tu colocaste no coração dele, Senhor, que ele venha entregar, Senhor, com graça, Senhor, com ousadia, Senhor, com unção neste momento, ó Pai. Senhor, fala conosco, ó Deus, despede o teu povo, Senhor, com um coração alegre, Senhor, diante da tua palavra que transforma, que liberta, que dá vida, Senhor, que nos fortalece, que nos renova a cada dia, Senhor. Por isso nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome nesta noite e entregamos o teu filho em tuas mãos, ó Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amados, abra a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos de número 119, verso de número 105. Salmos, um livro poético. Vamos estar lendo. Salmos 119, versículo 105. Se tem alguém do seu lado que não encontra, ajude, amém, a encontrar, para que esse pequeno versículo possa ficar gravado no coração dessa pessoa também. Amém? Salmo 119, versículo de número 5, verso 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Pode se assentar, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que junto nós possamos estar meditando nessa noite.
para a curiosidade dos irmãos, o Salmo 119 ele é o maior capítulo da Bíblia, né? Ele é bem longo, ele possui 176 versículos. Então, só de ler ele você já toma um bom tempo. Só o Salmo de número 119. E ele é composto de 22 seções, irmãos, o Salmo de número 119, correspondente ao alfabético hebraico. Então, são 22 seções, cada seção possui 8 versículos. Então, se a sua Bíblia é como a minha, quem possui a Bíblia pentecostal vai ver que a cada 8 versículos tem umas palavras meio diferentes. Isso corresponde ao alfabeto hebraico, que é Et, Tet, Kaf, Lod, Lemet, Mem. Então ele é composto, cada palavra, o salmista compôs 8 versículos. E eu entendo, através dessas 22 porções, que quando ele estava escrevendo cada composição a Deus, ele passava por um período da sua vida. Creio que, como assim o romano que nós usamos hoje, o alfabeto romano, como se fosse A, B, C. Digamos que cada momento que ele passasse da vida dele, ele escrevia 8 versículos correspondente ao momento que ele passava na sua vida. Seja momentos de aflição, seja momentos de alegria, seja momentos de tristeza, qual seja o momento, momentos de gratidão. Se você ler o Salmo 119, você vai ver ele clamando por promessa. Outra hora você vai ver ele agradecendo. Outra hora você vai ver ele confiante em Deus. E outra hora você vai ver ele dizendo que muitas das vezes ele quase se desviou como uma ovelha perdida. Então, isso reflete na nossa vida. Isso reflete na vida de cada cristão. Nem todos os momentos que nós passamos é momento de bonança. Nem todos os momentos que nós passamos também não é momento somente de tristeza. Deus, ele nos recheia com todos os momentos, seja eles de tristeza, seja momentos de alegria, e nós precisamos passar por esse momento. E quem sabe, assim como o salmista, cada momento nós possamos fazer uma adoração a Deus. Nós possamos fazer desse momento um agradecimento a Deus por estar passando, seja por aquele momento de dificuldade ou por aquele momento de alegria. E essa porção que nós acabamos de ler, esse versículo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, dá-me a entender que o momento em que o salmista estava passando era um momento de trevas, um momento de aflição, um momento de dificuldade. Porque o versículo 107, que fica 2 versículos abaixo, ele diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então me dá a entender que ele passava por um momento de sua vida que a alegria parecia que tinha se afastado. A luz parecia que tinha se retirado. E ele habitava em um momento de trevas. Mas em momento nenhum, assim como a missionária Mané falou aqui, Deus abandona o homem. O homem. Em momento nenhum Deus se afasta de nós. Até mesmo porque Ele preenche toda a terra, todo o universo. Nós existimos dentro de Deus, para falar a verdade, né? Não é assim? Então, em momento nenhum Deus nos abandona. Deus te deixa, Deus vira as costas para você. Mas existem momentos em que o homem dá as costas para Deus. Existe momento em que o homem tenta se esconder de Deus, assim como Jonas. Era um profeta? Era. Era um servo de Deus? Era. Mas tentou se esconder de Deus. Achou que indo para um lugar distante conseguiria fugir da presença de Deus, daquilo para que ele nasceu, que foi profetizar. Deus jamais nos abandona, mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes, se nós não percebemos com as nossas atitudes, nós temos virado as costas para Deus. E Deus colocou no meu coração que esse salmista passava por esse momento. Não que ele estava decepcionado com Deus, mas porque em algum momento da vida dele,
ele se esqueceu que Deus era a luz dele. Que quem iluminava o caminho dele era Deus. Que quem iluminava os pés dele era Deus. Quantos salmistas, ao escrever, a gente percebe que muitas das vezes eles tentaram ou quiseram virar as costas para Deus? Quantas pessoas você conhece, muitas das vezes, que desviou, deixou a igreja, e não só isso, deixou até mesmo a fé em Deus, virou as costas para Deus. E Deus jamais abandona o ser humano, porque nós somos criatura dele. Ele nos fez. Para que Deus faria o homem para virar as costas para ele? Mas o homem tem se rebelado contra Deus. O homem tem preferido habitar nas trevas e abandonar a luz. O homem tem preferido andar cego, palpando para ver se encontra algo melhor. E se esquece de que Deus é a luz. Como João disse assim, que a luz verdadeira estava ali para iluminar todo o homem. Mas eles não quiseram. Mas a todos quanto quiseram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então basta eu e você querer deixar de andar nessa escuridão e abraçarmos a luz de Deus. Basta eu e você querer deixarmos de andar segundo as nossas confianças em nós mesmos, no nosso braço, na nossa mão, e confiarmos em Deus. Deixar que a luz de Deus tome conta da nossa vida. E ele começa escrevendo essa porção, essa composição, dizendo que lâmpada para os pés dele eram a palavra de Deus. Algo fazia com que aquele salmista estivesse em trevas, porque eu nunca vi ninguém acender uma lâmpada em pleno sol do meio-dia lá fora. Para que você vai precisar de uma lâmpada em meio ao dia claro? Para que você vai precisar de uma lâmpada quando tudo está claro? A não ser quando você se encontra em trevas. Algo me diz que ele não conseguia nem enxergar os seus próprios pés. Porque é assim, irmãos, o homem, quando ele está distante de Deus, quando ele vira as costas para Deus, ele não consegue enxergar nem a si mesmo. Ele não consegue enxergar as suas falhas, ele não consegue enxergar que ele está em pecado, ele não consegue enxergar o amor de Deus, ele não consegue sequer enxergar os seus próprios pés. Por causa da distância que ele está de Deus. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. E nós vamos aprender com ele hoje que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós vamos aprender com o salmista hoje que a palavra de Deus faz com que nós enxergamos a nós mesmos. Porque essa é a vontade de Deus, que nós muitas das vezes enxerguemos a nós mesmos. A vontade de Deus muitas das vezes não é que nós enxerguemos o nosso irmão, o nosso próximo, aquele que está do nosso lado. Mas muitas das vezes Deus quer que nós olhamos para dentro de nós. Muitas das vezes Deus quer que nós olhamos para os nossos próprios pés e enxergamos que no meio dessa escuridão, muitas das vezes, se não for a palavra de Deus, jamais acharemos o caminho para sair dessas trevas. Porque se o homem não olhar para si, irmãos, ele jamais vai conseguir sair das trevas. Se o homem não reconhecer que ele é pecador, ele jamais vai conseguir deixar as trevas. É por isso que a lâmpada, antes de iluminar o caminho, antes de iluminar um norte para a nossa vida, a palavra de Deus quer que primeiramente ela ilumina os nossos pés. Primeiramente nós venhamos enxergar os nossos erros. Porque é de costume do ser humano enxergar o defeito do outro. Isso é natural. A palavra de Deus está recheada disso. É muito comum você enxergar o defeito do seu cônjuge, da pessoa que trabalha do seu lado, do irmão que está com você do seu lado na igreja, do obreiro que te acompanha, do seu pastor, dos irmãos da igreja, de quem quer que seja. É muito comum nós conseguirmos enxergar isso, irmãos. O erro do nosso próximo. E
pode ter certeza que quando nós conseguimos enxergar o erro do nosso próximo mais do que os nossos, eu tenho certeza que você não está na luz. Você está em trevas. Eu costumo dizer que uma pessoa que não é costume meu, nem que ímpio, irmãos, muitas das vezes que está falando mal, acontece escândalos por aí de pastores, de pessoas que antigamente eram homens de Deus. Acontece muito escândalos e acontece coisas muitas das vezes terríveis. Homens de Deus muitas das vezes caem. E muitas das vezes a gente vê as pessoas zombando. Se tem certeza, ainda nós até levamos em conta. Mas muitas das vezes, na incerteza, nós vemos pessoas falando mal de pessoas que foram ungidas por Deus. Nós vemos pessoas apontando o erro de pessoas que Deus separou, que Deus escolheu para fazer a obra dele. E não é costume meu ou natureza minha, eu não tenho esse costume. Dá até um pouco, na verdade, de temor, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos que Davi, ele quando tinha a oportunidade de matar a Saul, ele não quis, porque ele disse assim: ai de quem tocar no ungido de Deus, não foi eu que ungi ele, foi Deus, para que eu vou tocar nele? Não é verdade? Então muito cuidado, não só quem for separado ou qualquer pessoa que seja o seu irmão, que esteja do seu lado, tome cuidado quando o pé dele estiver te incomodando demais, quando a sua luz estiver iluminando demais o pé do seu irmão, as falhas dele, o chulé dele, não é verdade? Olhe um pouco para o seu pé, olhe um pouco para as suas próprias falhas, então você vai ver que o seu irmão não é tão falho assim. Quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos, nós conseguimos enxergar e falar assim: meu Jesus, o que eu estou fazendo? Por que eu estou reparando tanto nas falhas das pessoas? E estou esquecendo que se não fosse a tua graça maravilhosa, nem aqui eu estaria. E estou esquecendo que se não fosse o teu amor sobre a minha vida, nem aqui eu estaria. Não é verdade? É natural, é comum, muitas das vezes parece que parte da nossa natureza medir as pessoas, julgar as pessoas, mas isso não é bíblico, Jesus não nos ensinou isso. Isso atrapalha na sua vida, atrapalha na sua caminhada, você não sai do lugar, você fica parado, porque o pé da pessoa chama mais atenção do que seus próprios pés. E você muitas das vezes, ao olhar para o pé das pessoas, está caminhando e não olha para onde você está pisando, você cai qualquer hora. Você cai e quando você vê, você fala: meu Deus, mas o que aconteceu? O irmão parecia tão mais falho que eu e está tão firme. A pessoa parecia tão errada, e por que agora sou eu que estou tão distante da tua presença? Amém, irmãos? Vai doer um pouquinho, é assim. Vai doer só um pouquinho, mas Deus conhece os propósitos que Ele tem. Deus conhece, Deus quer que nós saiamos dessa escuridão que nós estamos vivendo. Jesus veio para nos ensinar. Jesus quer tirar nós desse lugar de trevas, quer fazer com que nós enxergamos a nós mesmos e paramos de atentar para o erro da pessoa que está do nosso lado. Algo que eu não sei com quem eu comentei esses dias, que me incomoda muito, aonde eu trabalho, no meu hantai, como se diz, no outro turno, o chefe ele é muito bonzinho, o japonês. Ele é uma seda, ele é uma pessoa muito boa. E eu vi um brasileiro que fala bem japonês falar com esse chefe de maneira ignorante, sabe? Uma maneira com que você não trata uma pessoa que é superior a você. E ele falava, sabe, como aqueles japoneses que rasgam o R, que não sei o que lá. E dentro do meu coração, quando eu cruzei com ele, eu falei assim, dentro do meu coração, a vontade foi falar assim: rapaz, você tem que tomar vergonha na sua cara. E tomar cuidado com as coisas que você fala. Não é porque a pessoa é uma pessoa boa
é uma pessoa que não tem boca para nada, que a gente vai pisar em cima. Afinal, ele é um superior nosso, querendo nós ou não. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que medir as palavras com que falam com as pessoas. Tem que medir as palavras com que você fala com uma pessoa que é uma autoridade, seja no seu serviço, seja onde for. Nós não podemos dirigir a palavra de qualquer maneira. E aquilo me incomoda muito, irmãos. Eu não consigo engolir essas coisas. Eu falo, para que tanta arrogância? Porque a pessoa não tem boca para nada? Porque a pessoa é uma pessoa simples? Precisa de tudo isso? Essa soberba que existe no coração do homem é tão terrível que vai levar ele para o inferno. A soberba do coração do homem faz com que ele desça cada vez mais para o inferno. João não diz que como que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente aborrece o nosso próximo? Você não respeita nem seu chefe, você vai respeitar a Deus. Você não respeita nem o seu líder, muitas das vezes espiritual, o pastor ou quem quer que seja. Como você vai conseguir respeitar a Deus? Se achando superior, muitas das vezes tratando com desprezo. Respeite. Não faça nunca aquilo que você não quer que faça para você. Nunca trate uma pessoa da maneira que você não quer que seja tratado dessa maneira. Olhe mais para os seus pés. Você vai ver que o seu pé é bem mais feinho do que o pé do seu irmão. Você vai ver que os seus pés, muitas das vezes, é bem mais tortinho do que o pé do seu irmão. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Para sair desse lugar de trevas, eu preciso enxergar os meus pés. E eu vou aqui mais uma vez, eu gosto dessa passagem, que fala do publicano e do fariseu. É a maior exemplo de comparação que a gente faz com o nosso próximo. Lucas 18 diz que haviam 2 homens que subiam ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. E os dois chegando ao templo a orar, o fariseu orava de uma maneira. Todos conhecem a história. Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Considerava-se superior a outros homens. Graças te dou, porque não sou roubador, não sou adúltero, dou o dízimo de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes por semana. Eu sou o cara, Senhor. Não tem ninguém que se compare a mim. E a Bíblia diz que esse homem orava de pé no templo. Imagino eu para onde que ele olhava. Porque quando Jesus fala do publicano, Jesus diz que ele não tem coragem de sequer erguer os olhos ao céu. Então, se o publicano não tinha coragem de erguer os olhos ao céu, ele orava e batia no peito, ele orava de cabeça baixa, de pé, possivelmente olhando para os seus pés. E o fariseu, possivelmente olhando para cima, com o nariz, lá nas alturas, se considerando superior. E outra, não só isso, ele se compara à pessoa que estava dentro do templo junto com ele, dizendo assim: e eu não sou muito menos como esse publicano pecador que está aí do meu lado. Faz uma comparação entre ele e o outro, porque ele fazia isso, porque ele cumpria suas obrigações espirituais, e o publicano tinha a fama de quem roubava, de quem traía o seu povo, todo aquele contexto histórico da época de Jesus. Aí Jesus dá uma exortação muito linda, dizendo que o publicano foi o que desceu justificado do templo. Então, seja qual o motivo for que você vem ao templo, se você deseja sair daqui com algo, meu irmão, seus olhinhos vai ter que estar bastante nos seus pés. Se você deseja sair daqui justificado, você vai ter que olhar um pouquinho para baixo. Se você deseja sair daqui justificado, você vai ter que parar de se comparar com a vida do seu próximo. Se você deseja sair daqui perdoado, você vai ter que aprender a perdoar. Se você deseja sair daqui transformado, está na hora de mudar o seu ponto de vista. Está na hora de mudarmos as nossas atitudes, as nossas maneiras. Está na hora de nós pararmos de julgar as pessoas. Está na hora de nós pararmos de comparar as pessoas com outras.
Porque Deus não tem se agradado disso. Porque Deus não tem estado feliz com isso. Porque Deus quer que nós saímos dessas trevas e caminhamos para um caminho de luz. E para isso, a lâmpada tem que iluminar primeiramente os nossos pés. Para isso, a lâmpada tem que fazer com que os nossos defeitos primeiramente sejam enxergados por nós mesmos. Nós precisamos enxergar primeiramente os nossos defeitos, os nossos erros. Isso, ó. E não depois de enxergar os nossos erros, quem enxergar o do outro. Não tem dessa. Eu enxerguei o meu e agora eu vou enxergar do irmão. Não, é enxergar o seu e ponto final. Porque quem justifica a pessoa que está do seu lado é Jesus. Não foi você que morreu na cruz por ela. E nem eu, e nem ninguém. Não foi você que escolheu ela para fazer tal coisa. Foi Jesus. Respeite a unção que Deus deu para cada um. Respeite a autoridade que Deus deu para cada um. Respeite as pessoas que estão do seu lado. Seja na sua casa, seja no seu lugar de serviço, seja aqui na igreja. Aonde você for, respeite a autoridade instituída por Deus. Precisamos enxergar os nossos próprios pés. Precisamos enxergar os nossos próprios defeitos. É comum, né, irmãos? É muito comum. Mas Jesus não se agrada. Até mesmo porque ele deixou o exemplo. Até mesmo porque Jesus deixou exemplo de humildade. João 13 conta a história de que Jesus lavou os pés dos discípulos depois de cear com eles. Tomou uma bacia na mão, foi indo ao pé de cada um. Quem sabe, não sei se eles estavam com sandálias ou não, arrancou as sandálias dos pés dos discípulos e começou a lavar e enxugar. Foi lavando um por um. Chegou na hora de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, tu lavas os pés a mim? De maneira nenhuma. Jesus falou: calma, rapaz, o que eu faço agora você não está entendendo agora. Você não vai compreender agora. Espera só um pouco. 2 minutinhos você vai entender já o que está acontecendo aqui. E Jesus tentou lavar o pé de Pedro. Pedro falou assim: de maneira alguma o Senhor vai lavar meu pé. Aí Jesus falou assim: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim: Senhor, então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, me dá um banho de furor completo. Aí Jesus olhou e falou assim para ele, falou: não precisa, porque o demais já está limpo pela palavra que vos tenho dito. Então significa que a palavra limpou o corpo inteiro, mas existe um lugar que precisa ser constantemente limpado pela pessoa que está do nosso lado. Pela pessoa que está do seu lado. Um lugar que muitas das vezes precisa ser limpado pelo irmão. Que você precisa muitas das vezes limpar o irmão. A palavra limpou tudo, Jesus disse. Só faltou o lugar, os pés. Aí Jesus acabou de limpar. E Jesus disse assim: isso que eu faço aqui é para que deixar o exemplo de vocês. Porque assim como eu fiz, eu quero que vocês façam um do outro. Assim como eu me assentei e peguei os pés de vocês e limpei, eu quero que vocês limpem os pés uns dos outros. Eu quero que vocês considerem o outro superior a si mesmo. Eu quero que você considere o seu próximo superior a você mesmo. Eu quero que você considere o seu irmão mais importante do que você mesmo. Eu quero que você considere aquele que está do seu lado mais importante para Jesus do que você. Porque qual era o pensamento de Pedro? Não, Jesus é uma autoridade. Então ele não pode limpar meus pés. Só eu posso limpar os pés dele. Jesus não lava o pé de ninguém. Quem é autoridade não lava o pé de ninguém. Quem é superior não lava o pé de ninguém. Aí que a gente está enganado. Aí é que a gente se engana com o Evangelho. Jesus fala assim: eu, que sou filho de Deus, deixo-vos o exemplo. Assim como eu fiz, façai vós também. Porque dentro do reino de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém.
Dentro do reino de Deus, o menor é o maior. Aquele que serve é o maior. Dentro do reino de Deus, quanto mais se humilhar, maior na presença de Deus. Quanto mais simples for, maior. Quanto mais se humilhar diante do seu irmão, considerar ele superior a você mesmo, você será grande no reino de Deus. Então nós temos invertido as coisas. Nós só vemos o defeito do nosso cônjuge, do nosso irmão, as falhas da pessoa que trabalha conosco, e Deus não se agrada disso. Isso não faz parte do evangelho que Jesus pregou. Isso não faz parte do evangelho que Jesus anunciou. Jesus, ele veio, ele nasceu da forma mais simples possível. Ele mostrou ao mundo inteiro que ele, sendo rei, ele se humilhou, se fez pobre. Mesmo ele sendo tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso, ele se humilhou para morrer pela minha vida e sua. Que não tínhamos mais esperança, que vivíamos no pecado, ele morreu por nós, para mostrar quão preciosa é a nossa vida para ele. Quão preciosa é a vida sua para Deus. Por isso, irmãos, respeite a pessoa que está do seu lado. Respeite o irmão que está do seu lado. Respeite a cada um. Não trata ninguém com desprezo. Não trata um melhor do que o outro. Trate cada um segundo a maneira que Jesus te ensinou. Trata cada um segundo a maneira que o nosso mestre nos ensinou. Se nós queremos sair desse mundo de trevas e caminhar para um lugar de luz. Porque certamente quando nós olhamos para os nossos pés, nós vamos começar a prestar atenção aonde nós pisamos. Então caminhar para o caminho que Deus tem preparado para nós vai se tornar mais fácil. Porque quando você ilumina os seus pés, você enxerga onde você pisa. Você toma cuidado aonde você pisa. Você sabe aonde você vai pisar. Você não vai pisar em falso, porque você está enxergando os seus próprios pés. Você vai tomar cuidado aonde você pisa. Você vai ver as ciladas que muitas das vezes tem preparado para que você caia. Então, é comum nós, quando nós vamos caminhar, não só olhar para frente, mas sim também olhar para onde nós pisamos, para não pisarmos em lugar errado, para não tomarmos direção errada. A segunda lição é que a palavra de Deus não é só uma luz para os pés, não é lâmpada somente para os pés, mas sim para o caminho que nós vamos trilhar, que nós vamos passar. Se torna um caminho aonde nós vamos pisar, o caminho que nos leva para a vida. O caminho que nos leva para a vida precisa ser iluminado. Nós precisamos enxergar aonde nós estamos pisando. Nós precisamos enxergar até onde é o limite que nós podemos ir. Não tomarmos o exemplo do rei Uzias e o rei Saul, que acharam que eles poderiam tomar o caminho que eles achassem certo por serem rei. Quem conhece a história sabe que Uzias foi um grande rei que reinou 50 e tantos anos, segundo a Crônicas, capítulo de número 26. E Deus abençoou ele muito o tempo em que ele se dedicou em buscar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele se corrompeu, querendo oferecer incenso no templo de Deus. A gente sabe que não correspondia ao rei oferecer incenso a Deus, mas sim ao sacerdote. Ou seja, Uzias pisou em um lugar que na verdade não era para ele pisar. Ele tomou um caminho que não era o caminho dele. Ele começou a iluminar um outro caminho, e não o caminho que Deus tinha para a vida dele. Uzias tomou um caminho errado para a sua vida. Ele pisou em lugar errado e a consequência foi desastrosa, porque a palavra de Deus diz que assim que ele entrou no templo para oferecer um incenso, 80 sacerdotes entraram com ele, e esses sacerdotes eram valentes.
não abaixaram a cabeça para o rei de Israel. Eles estavam dispostos a morrer pela lei que Deus instituiu. Então eles falaram: Uzias, isso não é para você. Você não pode oferecer incenso. É somente os filhos de Arão que foram consagrados para fazer isso. E Uzias se indignou contra o sacerdote. Ele se indignou contra aqueles todos sacerdotes que estavam ali. E a palavra diz que ele estava com incensário na mão para oferecer incenso a Deus, hein, irmão? Ele queria adorar a Deus. Ele achava que ele poderia passar à frente do sacerdote por ser rei, por Deus estar abençoando, prosperando a cidade. Ele achava que ele podia passar à frente do sacerdote e falar: o que tem de mais eu oferecer incenso? Então ele entrou no templo. Quando ele começou a dedicar o incenso a Deus, a palavra de Deus diz que na testa dele, lepra. Então todos os sacerdotes viram que Deus feriu ele na hora, porque ali era o limite, não era o caminho dele. Ele estava iluminando um outro caminho, ele não estava iluminando aonde ele teria que pisar. Ele tomou um outro sentido para a sua vida. Ele achava que estava no caminho certo. Muitas das vezes, quantos de nós tomamos atitudes que nós falamos assim: não vai ter consequência, afinal de contas, não é para Deus? Afinal de contas, é algo que eu estou fazendo para Deus. Um exemplo que a gente pode dar, muitas das vezes, rebeliões em igreja. Sai um obreiro de uma igreja, abre uma igreja ali e fala assim: afinal de contas, a igreja é para Deus. Afinal de contas, nós vamos nos reunir para quê? Para adorar a Deus. Aí estoura a lepra na testa. Aí a gente fala assim: ué, mas não estava no templo? Aquele povo não se reunia para Deus? Mas qual que era o limite que Deus estabeleceu para a vida daquele homem? Até onde ele poderia pisar? Até onde era o limite que ele poderia ir? Ele transgrediu um caminho que não era para ele pisar. Ele passou do limite que Deus estabeleceu para ele. Por isso tomamos muito cuidado quando nós formos seguir. Muitas das vezes tomar decisões. Olhe bem para as decisões que você tem tomado, tem seguido. Porque muitas das vezes cai um monte de gente junto por causa de um rei que transgrediu a lei de Deus. Porque aparentemente Uzias estava debaixo dos padrões de Deus. Foi um pé fora e ele morreu leproso. Não teve chance para ele. Ele morreu com aquela lepra. Então ficamos atentos, irmãos, porque o caminho que Deus preparou para a nossa vida, existem limites. O nosso irmão precisa ser respeitado. Precisamos enxergar mais a nós mesmos e ter certeza aonde nós pisamos, para não tomarmos atitudes erradas e amanhã a gente se arrepender de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Quem sabe pessoas construíram uma história linda com Deus, chega no final, faz uma besteira e morre leproso. Tomemos muito cuidado. Deus instituiu limite para a minha vida, para a sua vida. Deus instituiu limite para o ser humano. Não ultrapasse o limite que Deus estabeleceu para a sua vida. Haja conforme a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você seguir a luz, o caminho que Deus preparou para a sua vida, pode ter certeza que o final dele é a vida eterna. Amém? Amados, coloque-se em pé. Vamos orar a Deus, agradecer pela sua palavra. Uma palavra curta e objetiva, porque eu creio que Deus fala de todas as maneiras, da forma que Ele quer. E se Deus trouxe essa palavra para nós hoje, é para nos alertar. Deus quer nos alertar porque Deus quer que nós saímos desse lugar de trevas. Nós não podemos tomar o caminho que nós queremos. Nós não podemos extrapolar o limite que Deus estabeleceu. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai,
Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que foi entregue aqui neste dia, Senhor. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra ela nos traz luz, Senhor. Ilumina a nossa vida para tomarmos atitudes certas e corretas, Senhor. E o Senhor veio falar dessa maneira conosco hoje, Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada filho Teu, meu Pai, que entrou aqui nessa noite. Senhor, que nós não venhamos tomar atitude na nossa vida, que venhamos nos arrepender amanhã, Senhor. Livra, Senhor, nós dos laços que Satanás tem preparado, meu Pai. Livra-nos, Senhor, que nós possamos enxergar, Senhor, os nossos pés aonde nós pisamos, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, eu peço-te, ó Deus, que nada venha, Senhor, fazer com que nós tiramos o nosso olho do Teu caminho, o caminho que o Senhor tem preparado. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, muitas das vezes o que vai acontecer amanhã. Por isso, Senhor, vem, Senhor, falar conosco. Vem falar com a nossa vida, porque o Senhor conhece o futuro, sabe tudo o que vai acontecer, meu Pai. Por isso nós lhe pedimos, nos livra, Senhor, quem sabe, meu Pai, das astutas ciladas que o diabo tem preparado. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra e livra o Teu povo, Senhor, da queda, Senhor. Livra o Teu povo, Senhor, de pisar em falso, Senhor. Livra o Teu povo, Senhor, dos laços, meu Pai. É a oração que eu lhe faço e lhe peço, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que, quem sabe, Senhor, o inimigo preparou para que caiamos, Senhor, desviamos, Senhor. Eu lhe peço no nome de Jesus, toda obra maligna seja desfeita e o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Indo em pé, vamos orar, agradecer a Deus, sem comentários, né? O filho da casa se espelha no pastor. Aleluia, é assim que eu prego mesmo. Prego assim, comunhão, união, vigiar. Isso sempre eu ensino aos irmãos. Deus abençoe o diácono Bruno e as nossas vidas. Deus é vivo. Quantos podem glorificar o Senhor? Vamos orar com o presbítero Edson. Lembrando os irmãos, domingo próximo agora, culto especial com jovens. E sábado também um culto maravilhoso aqui, não vamos perder. Sábado e domingo, nesse final de semana, vai ser uma bênção. Domingo vai estar pregando o diácono Edson.